Graça e paz, igreja. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Capítulo 5. Nós estamos naquela série de exposições das bem-aventuranças. Gostaria que todos pudessem ler, juntamente comigo, Mateus 5, versículo de 1 até 12. Façamos a leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, Senhor Deus, vem ao nosso encontro e revela quem nós somos. A Tua palavra nos alimenta, nos edifica, que possamos estar atentos, Senhor Deus, somente a Tua voz, que Teu Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações e que essas palavras venham germinar e dar frutos. Fala, Senhor, pois nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema hoje é sede pacificadores, né? O versículo que nos cabe no dia de hoje é: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Semana passada foi o versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então hoje, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. As bem-aventuranças não são uma lista moralista determinando o que devo ser para que eu receba a aprovação de Deus. Essa lista são características descritas por Jesus Cristo, que devem ser reconhecidas nos cidadãos do reino de Deus, em razão dessa conduta que está sendo moldada nos seus filhos, para que sejam conforme a imagem e semelhança de Cristo. É esse processo de santificação, para que o mundo glorifique a Deus. O Sermão do Monte, essa sermão de Jesus, das bem-aventuranças, é também uma convocação para sermos luz no mundo. A bem-aventuranças diz respeito muito mais ao nosso ser. Nós não fomos chamados para sermos para um ativismo, mas muito mais para início, mudança de coração. Então, as bem-aventuranças diz sobre a mudança do nosso coração, sobre o nosso ser, para depois nós fazermos. As bem-aventuranças, então, é a descrição do caminho da santificação no poder do Espírito Santo. Em que medida as bem-aventuranças apontam para o Senhor Jesus Cristo? De acordo com Rousseau Shedd, comentando a respeito disso, ela fala
ele fala que as bem-aventuranças são reflexões a respeito da natureza de Cristo. Jesus é a própria incorporação das bem-aventuranças. Bem-aventuranças também pode ser traduzido como muito feliz, makarios, do grego. Jesus é a fonte de toda a felicidade, é a fonte pura e perfeita da felicidade. Jesus é a encarnação desses próprios versículos que acabamos de ler. Isaías 53 descreve Jesus como ele sendo o humilde, o desprezado, o manso, o justo, o perseguido, o misericordioso, o puro de coração. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem são esses pacificadores? Nesse mundo o qual nos chama para sermos fortes, a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado são os pacificadores. Os pacificadores, num resumo aqui, são os filhos de Deus, aqueles que experimentaram a paz com Deus, que sentem a paz no coração em face dessa paz com Deus e que avançam para pacificar o mundo. Só pode ser pacificador aquele que foi pacificado com Deus em Cristo e que encontra o seu coração pacificado. Então, como ter essa paz com Deus? Como ter a paz em seu coração? Como ser um pacificador? Eu quero dividir a palavra de hoje, pelo menos nesse tema da pacificação, em 3 dimensões. A paz com Deus, e aí eu peço às crianças que estão anotando essa primeira palavra, né, essa primeira frase, a paz com Deus. Depois vai ser a paz no coração, que é a segunda dimensão, e depois a paz com o próximo. Repetindo aí para as crianças e para todos, em 3 dimensões, então, seria a paz com Deus, a paz no coração e a paz com o próximo. A gente vai tornar a repetir. Primeiramente, nessa primeira dimensão, a paz com Deus, houve um momento, meus queridos, em que na história da humanidade só havia paz. Havia harmonia entre Deus e o homem, entre a humanidade e a criação, e havia paz no coração. Também houve dia, e isso tudo transcrito nos primeiros capítulos iniciais de Gênesis, que o homem se rebelou contra o seu Criador, e ele perdeu essa paz, ele foi expulso do paraíso. A rebeldia, em razão dessa rebeldia do homem, a paz deixou de reinar em seus corações, no mundo. A humanidade ficou sob a ira de Deus, e aí, a partir desse momento, o sofrimento, a guerra, a discórdia, a inveja, começaram a reinar no meio da humanidade. Nós vemos aí, após a rebelião do homem, o primeiro assassinato, o irmão matando outro irmão em face da inveja. Desde então, os homens são peregrinos em busca dessa paz, e eles procuram a paz em caminhos distintos e diversos. Procuram a paz em filosofias, na leitura de muitos livros, em ideias, em homens, em posse, em poder, em dinheiro. 2 Coríntios 5:19 diz o seguinte: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estabeleceu então um plano, irmãos, para que essa paz fosse reconquistada para os seus eleitos mediante a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus foi então pacificada sobre alguns homens e algumas mulheres em razão dessa obra redentora de Cristo. É em razão disso que Cristo é chamado como o príncipe da paz. De rebeldes, passamos a ser chamados por Deus como amigos de Deus. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão da pacificação é a paz no coração. O que é a paz o que é a paz para o mundo? Como é que o mundo vende a paz? A paz para o mundo, ela é passageira, ela é fugaz. Enquanto muitos estão mergulhados no mar da angústia, do medo, da ansiedade, do desespero, da desesperança, enquanto muitos milionários buscam essa paz para ter e pagariam milhões para ter uma noite tranquila de sono, vivem debaixo de remédios
para aliviar as suas dores, as suas culpas, para poder ter uma noite de paz. Michael Jackson, uma celebridade mundial, milionário, ele fazia uso de coquetel de drogas para aliviar suas dores, para conseguir dormir pelo menos uma noite. Alguns procuram essa paz nas filosofias, alguns procuram essa paz em religiões, alguns procuram essa paz em líderes espirituais, mas essa paz só é possível encontrar no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o único capaz de transformar um coração aflito, desesperado, e transformá-lo completamente em paz, em tranquilidade, completamente pacificado. Agostinho, naquela frase muito conhecida no livro de Confissões dele, ele fala: inquieto está o meu coração e só repousará em ti. Davi, que era um homem completamente envolvido, um general, envolvido em batalhas, passou a vida sendo perseguido, tanto no ambiente familiar como por outras nações. Ele era capaz, no meio dos campos, das batalhas, no acampamento, de dormir em paz. Ele dizia: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Meus irmãos, a gente pode tentar mudar de lugar, ir para uma cidade pacata do interior. A gente pode ir morar no litoral, numa cidade tranquila, litorânea, bebendo água de coco, deitando numa rede, mas a gente só vai encontrar paz na presença do Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum lugar do mundo onde a gente vai encontrar essa verdadeira paz. O homem afastado de Deus sofre, o homem em rebeldia sofre. Em razão dessa consequência da rebeldia, ele vive atormentado de culpa, atormentado de medo, angústias e desesperança. Você que nos assiste em casa, se você está sendo atormentado, está preocupado, vive com medo, angustiado, com medo do cenário presente, medo de amanhã, o medo de uma enfermidade, você gostaria de experimentar essa paz perfeita? Eu tenho uma boa notícia: existe uma solução para o seu problema de relacionamento com Deus. E essa solução é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a única solução. Ele mesmo disse: venha a mim vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vim para que tenham vida em abundância. E eu quero relembrar aqui uma história muito conhecida no ambiente cristão. Um advogado de sucesso nos Estados Unidos, na década de 1870, ele acostumado, era um homem marcado por tragédias, foi um homem marcado por tragédias. Ele era presbítero de uma igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Aos 43 anos de idade, ele viu quase a totalidade de seus investimentos serem destruídos em face de um grande incêndio em Chicago. Depois de 2 anos, o nome dele é Horatio Gates Spafford. Depois de 2 anos, ele resolve passar um período de férias com a sua família na Inglaterra. Ele escolhe a Inglaterra porque o amigo dele pessoal, Moody, um grande evangelista, iria estar pregando naquela região, e ele resolve passar as férias com a família lá na Inglaterra. Ele manda a sua esposa e 4 filhas na frente. Ele permanece nos Estados Unidos a fim de resolver algumas pendências, e depois ele iria. Acontece que esse navio a vapor, no meio do Oceano Atlântico, bate em outra embarcação e naufraga. 226 mortes nesse dia, e dentre elas as 4 filhas desse advogado. A única que se salva da família, a esposa, leva a esposa para a Inglaterra. De lá da Inglaterra, ela manda um telegrama para ele, com frase curta: a única salva fui eu, da nossa família. Spafford pega o navio, vai para a Inglaterra para encontrar com a sua esposa, e no meio do caminho ele escreve um hino muito conhecido da himnologia cristã. Foi o único hino que ele escreveu na vida dele,
E eu gostaria de apenas ler algumas partes. Esse hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, Ele em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Meus queridos, independentemente de qualquer circunstância que esteja afligindo a nossa vida, os nossos corações, nós temos a garantia de estarmos em paz com o Senhor Jesus Cristo. Passaremos por aflições nessa vida, mas nós temos a garantia de que lá na eternidade, toda dor, todo o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que experimentaremos lá no futuro. Um segundo na presença do Senhor Jesus Cristo lá na eternidade apagará todo o sofrimento que nós tivemos neste mundo. Venha para o Senhor Jesus Cristo e Ele aliviará todos os seus medos e inseguranças. Eu quero falar agora dessa terceira dimensão dos pacificadores, que é a paz com o próximo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que significa ser um pacificador? Não significa ser um pacífico, indiferente, ou indolente, aquele inerte, sabe aquele que diz: deixa eu aqui quieto no meu lugar, né? Não me incomoda, as coisas vão se resolver com o tempo, deixa eu longe dessa confusão. Pacificador, no grego, é erenopoios, aquele que faz a paz, é aquele que estabelece a paz. Esse é o pacificador. Nota-se aqui, é uma atitude ativa, é não passiva, é intencional. Esse é o pacificador. Jesus é o supremo pacificador, pois Ele restabeleceu a nossa paz com Deus, para que, uma vez adquirida essa paz com Deus, nós tivéssemos paz em nossos corações, e assim, só depois, nós pudéssemos partir para o mundo para pacificar o mundo. Jesus deixou essa missão para a gente. Sede, agora Jesus entrega essa missão, agora que vocês foram pacificados em Cristo, vão agora e pacifiquem o mundo com a mensagem do Evangelho da paz. Nós fomos chamados para levar essa mensagem de paz ao mundo. Russell Shedd diz ainda: a melhor obra social que podemos executar é fazer o outro cair em si, de que existe uma eternidade e de que é neste mundo que devemos escolher aonde passaremos a nossa eternidade, no céu ou no inferno. Jesus nos pacifica para que possamos levar essa mensagem de pacificação ao mundo. N.T. Wright, escrevendo a respeito desse texto no livro Simplesmente Jesus, ele diz: quando Deus quer mandar o mundo, Ele não envia tanques de guerras, Ele envia os mansos, Ele envia os que choram, Ele envia os que têm fome e sede de justiça, Ele envia os pacificadores. Irmãos, nós somos, então, embaixadores em Cristo Jesus, como se Deus exortasse o mundo por meio de nós, para que possamos rogar ao mundo: reconcilie-se com Cristo. E eu quero aqui partir para o final, como é que a pacificação funciona? Eu quero aqui lançar alguns desafios para a igreja. O pacificador, além de agente do Evangelho da paz, ele não só pacifica o homem em relação a Deus através do anúncio da mensagem da paz, mas ele é também instrumento de pacificação entre os homens. Nesse tempo tão difícil, melhor seria se nós fôssemos desafiados pela palavra de Deus a utilizarmos de alguns instrumentos e de alguns mandamentos claros na palavra de Deus
para que possamos pacificar, sermos instrumentos de pacificação do mundo. O pacífico não é aquele que vai empunhar a espada. Jesus disse para Pedro: guarda a espada. Nós temos o direito de nos defendermos em situações de agressões físicas a nós e ao próximo, mas o mandato geral é: busque a paz em primeiro lugar, pague o mal com o bem. Paulo, nós vemos alguns exemplos, Paulo dizendo nesse exercício da pacificação, o qual nós temos essa obrigação de sermos pacificadores. Paulo, certa vez, na carta escrita a Filemão, ele recomenda a dois irmãos para que façam a reconciliação. Quando ele escreve a Filipenses, ele diz: eu rogo para que Evódia e Sintique resolvam a sua situação entre elas. Nós temos nas Escrituras alguns mandamentos de mutualidade que, se exercitados e praticados por nós, será como pacificação no meio dos homens e glorificará a Deus. Eu quero citar algum desses exemplos para terminar. Amai-vos uns aos outros. Essa é a nossa marca, meus queridos. Nós seremos conhecidos como filhos de Deus se nós amarmos uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros. Não tem momento melhor, no atual cenário em que o mundo se encontra, em que nós nos encontramos, de acolher ao próximo com uma palavra de exortação, com uma palavra de ânimo, com uma palavra do Evangelho da salvação. A gente precisa pedir constantemente sabedoria, intrepidez, para que possamos aproveitar cada momento da nossa vida para levar essa mensagem de salvação e de paz ao perdido. Hebreus 12:14 fala: segui a paz com todos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você está em paz com todos? Existe alguém o qual você precisa se reconciliar? A palavra de Deus é clara, é um mandamento: segui a paz com todos. Cuidar um dos outros, 1 Coríntios 12:25, não se queixem um dos outros, não falem mal um dos outros. Se há alguém que você conhece, que tem essas características, né, de falar mal um dos outros, de se queixar, de onde a pessoa chega, cria um cenário de discórdia, nós, como pacificadores, nós temos a obrigação de chegar e confrontar essa pessoa em amor. É pecado, irmãos, a nossa omissão e a gente se calar num ambiente assim. A gente precisa, em amor, orientar a determinadas pessoas que estão. Nós somos promotores dessa paz. Não provoquem uns aos outros nesses dias em qual os nossos nervos estão à flor da pele. Se você sabe que, se você acionar algum botão no seu cônjuge, no seu filho, vai despertar a ira, então evite isso. Perdoar uns aos outros, encorajem uns aos outros. Tem gente que não sai de casa há 1 ano, literalmente não sai de medo. Encoraje, leve uma palavra de encorajamento, apresente o Evangelho, que existe um Deus pessoal, que quer, que se preocupa com a vida, que deseja ter um relacionamento pessoal. Apresente esse Evangelho a essa pessoa. Sirvam uns aos outros, levem as cargas um dos outros, orem um pelos outros. E se existe entre 2 caminhos, é uma opção de escolha, procure sempre aquela escolha, aquela alternativa que vai provocar a menor discórdia. Isso não significa, e aqui eu já encerro, meus queridos, isso não significa que você vai acertar todas as vezes, mas nós devemos tentar. Isso não significa que, para sermos aceitos pelo Senhor Jesus Cristo, a gente deve cumprir todas essas obrigações, inclusive aqui no Evangelho das bem-aventuranças, mas se de fato você é um filho de Deus, essas características fazem parte desse processo de santificação. Essas características, naturalmente, pelo poder do Espírito Santo, serão notadas por todos aqueles que estão ao seu redor, e eles chegarão a uma única conclusão: de fato, ele é um filho de Deus, de fato, ela é uma filha de Deus. Fazendo assim, nós seremos sal da terra. Fazendo assim, seremos luz em meio à escuridão. A igreja avança, sendo luz em meio às trevas. A igreja avança com um exército poderoso, não com armas, mas um exército invencível, um exército de
pacificadores. Fazendo assim, Deus é glorificado em nós. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos animando, que Deus esteja nos exortando a cumprir a sua palavra. Em nome de Jesus.